Beleza, pessoal? Boa noite, obrigado por aguardarem. Como já havia me apresentado aí nas outras oportunidades, eu sou Lucas Simeone e vou ajudar vocês aí com a disciplina de Direito Penal e disciplinas correlatas aí na medida que a gente avançar. Beleza? Na última aula, nós tratamos sobre a questão da relação de causalidade, que é um dos elementos do fato típico. E eu tratei ali das hipóteses, né, das hipóteses de causas supervenientes, né, a gente tratou das causas, perdão, hoje está difícil, das causas absolutamente independentes e das causas supervenientes relativamente independentes. E eu fiquei de fazer uma breve revisão no nosso último encontro e iniciar algumas questões de prova. Perfeito? Então vamos lá. Para relembrar aqui, vamos colocar quais são, né, os elementos do fato típico. Eu vou pegar daqui e vou colocar aqui para vocês, para a gente conseguir visualizar. Então nós vimos lá a conduta, né, o resultado, e paramos aqui no nexo causal, onde tratávamos das causas supervenientes, que podem ser absolutamente independentes ou relativamente independentes. Independentes, aí. Estão lembrados aí dos exemplos que a gente tratou, de como que nós tratamos? Falamos bastante, né, de situações em que havia ali uma tentativa, né, do sujeito em praticar um homicídio. Então vamos lá, vamos lembrar dessas hipóteses aí. Quando que uma causa é absolutamente independente? Vocês lembram? Quando a gente está tratando da relação de causalidade, nós temos um fato que vai provocar um resultado. Ou seja, nós temos uma conduta, que pode ser uma ação ou uma omissão, que vai provocar um determinado resultado. E no meio desses dois elementos, nós temos o quê? O nexo causal, que é o liame que agrega a conduta ao resultado. Ocorre que, em alguns casos, existem causas que interferem nesse nexo causal, podendo romper com o nexo causal, ou seja, o resultado será originado de uma outra causa diferente daquela que iniciou o curso causal. Então, o exemplo clássico que os livros trazem aí é o exemplo do sujeito que é eventualmente alvejado, né, por um disparo de arma de fogo, é atingido pelo projétil de arma de fogo e pessoas ali, circunstantes, auxiliam aquela vítima e ela é levada, então, colocada dentro de uma ambulância e levada a um hospital. Aí, no curso, né, do trajeto ao hospital, essa ambulância sofre algum acidente e a pessoa vem a óbito ali por uma causa que é diversa do disparo de arma de fogo. Um outro exemplo também muito citado aí na doutrina, especialmente dentro dos livros, né, e dos professores que trabalham lá na Escola Paulista, é o caso do sujeito que também está sob tratamento médico em razão de uma tentativa de homicídio, né, de excisão da vida dele por um desafeto, e durante a internação, a enfermeira que ministraria os cuidados a esse paciente acaba administrando um medicamento equivocado ou numa dose equivocada e esse paciente vem a óbito. Então, isso não só é tratado nos livros, como também é factível. Tanto é que eu mencionei, né, um caso aí muito famoso aqui no Paraná, que ganhou muita repercussão à época. Foi, inclusive, isso é uma curiosidade aqui, né? Na época em que houve o fatídico, né, acidente lá com a Boate Kiss,
alguns pacientes foram transportados e foram recebidos num hospital que é especializado aqui em Curitiba, que trata de pessoas com queimaduras, né, que trata de queimados. E, à época, se iniciou daí uma investigação em relação lá a fatos que vinham acontecendo, né, de pacientes que estavam internados na unidade de terapia intensiva desse hospital, justamente para se apurar a eventual abreviação do óbito deles. É um caso que, como já mencionei, ainda está em processo, né? O processo ainda não foi de todo concluído, e eu não quero me estender aqui, já que não existe, né, uma culpa formada aí, pelo menos. Então, não quero trazer nenhuma polêmica à tona aí. Porém, é justamente uma forma de demonstrar para vocês que essa situação ela é absolutamente factível. Ou seja, ela não só está tratada nos livros, como acontece. Né? E um bom exemplo aí de uma causa que é independente. A questão que nós temos que analisar é se a causa é absolutamente independente ou relativamente independente e quais são os efeitos de uma causa ser absolutamente ou relativamente independente. Tanto uma quanto a outra, né? Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui dentro das causas independentes, tanto as absolutamente independentes como as relativamente independentes, elas podem ser de três espécies. Então, a primeira espécie lá seria uma causa prévia, né? A causa relativamente independente prévia, concomitante, concomitante, e ela também pode ser superveniente, tá? Então, o que acontece? Tanto as absolutamente independentes quanto as relativamente independentes, elas podem ser desses três tipos aqui. E esses três tipos dizem respeito justamente ao momento, ou seja, quando a causa se verifica, tá? Então, a gente tem que analisar para saber o efeito dessa causa sobre a relação de imputação do resultado à causa, no caso, ao autor que deu início à conduta que resultou no resultado, né? Redundante falar, mas é exatamente isso. Nós temos lá um sujeito que pratica uma conduta que produz um resultado. Aqui, entre a conduta e o resultado, logicamente, haverá um nexo causal. A causa relativa ou absolutamente independente, ela pode interferir aqui nesse nexo causal. E aí nós imputaremos ou não o resultado, ou um resultado até diverso, a esse determinado sujeito em razão dessas causas, que podem ser absoluta ou relativamente independentes, prévias, concomitantes ou supervenientes. Lembra também que eu comentei com vocês que o nosso código tratou desse assunto da relação de causalidade no artigo 13, caput e parágrafo 1º do Código Penal. E lá ele faz menção a duas teorias. Vocês lembram quais teorias eram? Lembram, pessoal? Então vamos citar aqui as teorias. Tínhamos lá a teoria da equivalência das condições, artigo 13, caput, e um temperamento, um abrandamento dessa teoria da equivalência das condições, que alguns autores sustentam ser o acolhimento da teoria da causalidade
adequada, que é o que aparece lá no artigo 13, parágrafo 1º. Certo, pessoal? O que a teoria da equivalência das condições menciona? A teoria da equivalência das condições diz exatamente o que está escrito no código. Toda causa que é capaz de interferir na realização do resultado é causa dele. Então, todo fator, todo evento que é capaz de interferir num determinado resultado é a causa dele. Então, exemplos super comuns, né? Por exemplo, vamos falar um pouco menos aí de crimes contra a vida e tentar aí pensar num crime contra o patrimônio. A alteração que a gente tem no mundo material, lá no crime de furto, que é a subtração da coisa alheia móvel, ela é logicamente causada, essa modificação no mundo material, com a inversão da posse da coisa, por uma ação, por uma conduta do sujeito que vai lá, pega a coisa e se desloca com ela. Então, a conduta de subtrair a coisa é a causa do resultado inversão da posse. O resultado, morte, no caso do homicídio, né, resulta, logicamente, de uma ação voltada a matar a vítima. Isso para dar aí 2 exemplos corriqueiros, né? E de que forma que a relação de causalidade, né, que esse nexo causal pode ser rompido aí com causas, né, com causas, no caso, absoluta ou relativamente independentes. Eu lembro que na última aula eu mencionei que causas que são absolutamente independentes vão gerar como resultado um crime tentado. Certo? Por quê que isso vai acontecer? Se eu tenho lá, por exemplo, e isso já caiu aí na prova, eu vou demonstrar hoje com exercícios, com questões. Então, o examinador cobrou um exemplo assim. O sujeito queria tirar a vida, né, matar um desafeto. Então, ele fez o quê? Comprou uma arma. Comprou uma arma e foi até a casa do desafeto. Chegando na porta da casa do desafeto, ele chamou o sujeito lá pelo nome e se preparou para atirar no sujeito para consumar a finalidade dele, né, que era atirar no sujeito e com o ferimento provocado pelo projétil de arma de fogo, matar o desafeto. Ocorre que bem na hora que ele vai fazer isso, cai um bloco de concreto na cabeça do sujeito que mata o indivíduo. Pergunta: qual que é a conduta que nós poderíamos imputar a esse sujeito que pegou a arma e levou a arma até a casa do desafeto e não atirou nele por conta desse bloco de concreto? Será necessariamente um crime tentado? Nem sempre. Também pode resultar, pessoal, num fato atípico. E isso vai depender e vai ter uma relação direta lá com com o estudo do iter criminis da tentativa. Se existe algum passo do iter criminis ali, o início de execução de qualquer conduta que vá efetivamente trazer perigo para o bem jurídico vida, que é a teoria material aí da tentativa, haverá então um crime tentado. Porém, se admitirmos, né, que não existe ali qualquer periclitação para o bem jurídico, teremos o quê? Um fato atípico. Ora, se o sujeito chega até o portão da casa do desafeto com o dolo, né, com a finalidade, a orientação intelectual de apontar a arma para o indivíduo, pressionar o gatilho, disparar um projétil de arma de fogo que venha a atingir o indivíduo com o objetivo, né, de acertá-lo ali em regiões vitais que podem comprometer a vida ou mesmo promover a ocisão da vida desse indivíduo, o que nós teremos? Teremos uma tentativa. Porém, se ele nem mesmo causa qualquer tipo de perigo, o fato é atípico. Logo, logo eu vou mostrar para vocês como é que isso caiu em prova.
O problema todo, ou talvez a dificuldade que existe nesse assunto, é quando a causa é relativamente independente. Só uma observação aqui, né? Eu tinha perguntado para vocês quando que a causa é absolutamente independente. Então, quando que a causa será absolutamente independente? Quando o evento não tiver qualquer tipo de relação com a conduta que deu início ao processo causal. Então, nesse exemplo, em que o sujeito se chega no portão da casa do desafeto com o intuito de matá-lo, e antes mesmo dele criar qualquer perigo para o bem jurídico, ou dele pegar e iniciar uma ação propriamente dita, cai um bloco de concreto em cima do desafeto. Ora, existe alguma relação entre a primeira e a segunda conduta? Entre o primeiro e o segundo evento? Não. Por isso que eles são absolutamente independentes. Outro exemplo de causa absolutamente independente, que é concomitante. Dois sujeitos se posicionam para alvejar um terceiro indivíduo. Eles vão e atiram juntos ao mesmo tempo. Porém, um não sabe que haveria um outro indivíduo pronto e com o mesmo objetivo no mesmo momento para atirar no mesmo alvo. Então, é um exemplo de causas. Como as duas condutas não têm qualquer relação, ou seja, um não sabe do outro, essas causas são absolutamente independentes. E pode haver também uma causa absolutamente independente, superveniente. É a causa, o exemplo, né, do cidadão que dá veneno para o desafeto dele. O sujeito vai dormir lá no carro, já era hábito, né, ele dormir lá no carro, e naquele momento em que ele está se preparando ali para dar um cochilo, que o veneno ainda vai começar a fazer efeito, explode uma bomba e um destroço do local onde a bomba estava instalada cai sobre a cabeça dele. Existe alguma relação entre o veneno e a bomba? Nenhuma. Então são causas que são independentes de forma absoluta. Só que como uma aconteceu depois da outra, elas são a explosão é uma causa absolutamente independente, superveniente. Perfeito? A dificuldade está, ou parece estar, e eu vou tentar torná-la menor aqui, quando nós temos uma causa que é relativamente independente. E aí o que acontece? Quando que ela é relativamente independente? Quando ela guarda algum tipo de relação com a causa precedente. Então, uma das hipóteses que eu já mencionei é essa que trata aqui da hipótese de causa superveniente, relativamente independente, é o caso clássico aí da ambulância, né, que está se dirigindo lá para salvar a vida do cidadão, e ocorre ali um evento superveniente que tem alguma relação, porque não ocorre antes do tiro acontecer, não antes do ferimento acontecer, mas por que o ferimento aconteceu. Porém, provoca um desvio causal que leva ao resultado que não era necessariamente esperado inicialmente pelo indivíduo. Então, quando se tem ali uma mobilização de equipe de socorro a fim de salvar a vida do sujeito, está se interrompendo o nexo causal para o resultado morte. Interrompeu. Porém, existe uma conexão prévia, porque se o sujeito não tivesse sendo transportado dentro da ambulância, logicamente ele não poderia sofrer o acidente que a ambulância sofre com ele dentro. Então, existe o quê? Uma relação de causalidade entre um evento anterior e outro. Vamos retomar os exemplos que eu dei no nosso encontro passado, para a gente lembrar. Vou colocar aqui os dispositivos, né? Que a gente tratou na aula passada. Aqui, artigo 13. E vamos tratar aqui daí do método, né? Para a gente resolver
essas situações aí. Mas vamos lá, cadê aqui? Deixa eu só achar aqui no meu bizu, pessoal. Então, aqui, ó. A causa relativamente independente pré-existente. Vamos lá. Lembra desse exemplo aqui, pessoal? Tratei da situação do hemofílico, né? Então, o que acontecia? Um sujeito A deseja, né, tem dolo de matar um sujeito B com um golpe de faca. Só que esse sujeito A, ele já sabe que o sujeito B sofre de hemofilia. Hemofilia é uma doença que provoca, né, uma dificuldade de coagulação no sangue. Então, o que o A faz? Ele pega a faca e investe contra o B, que vai lá, se esquiva com o braço e acaba sofrendo um corte. E aí, o B corre e foge do agressor dele, que é o A. Consegue chegar no hospital, é atendido, mas falece por conta dos efeitos da hemofilia. Houve aí uma causa relativamente independente? Sim. Por quê? Só é causa do resultado porque houve uma conduta anterior que provocou um desdobramento causal voltado, né, ao resultado morte. Porém, esse resultado só seria alcançado se e somente se, dentro do plano objetivo de ação do autor, da finalidade do autor, com as facadas, com as estocadas em órgãos vitais ali. E não por conta necessariamente da hemofilia. Quando a gente fala que o sujeito consegue sair fora, escapar dos ataques, vivo, né, chegar a um hospital e ser atendido, se a gente colocar um observador ex ante, que a gente chama, que está observando a situação de fora e está vendo o ataque inicial, a esquiva e essa correria lá pro hospital com um salvamento, a gente já vê o quê? Que há ali um rompimento do nexo causal, porém ele não é absoluto, ele é relativo. Por quê? Porque o sujeito foi atendido no hospital, mas falece em razão do quê? De uma condição que o autor sabia que ele tinha. Então, nesse caso, temos aí uma causa relativamente independente, que é pré-existente. No caso, qual causa? A hemofilia. Vamos ver aqui um exemplo, então, agora de causa relativamente independente concomitante. Vamos pegar aqui. Vamos colocar aqui concomitante. Sempre erro quando escrevo. É concomitante. Então, beleza. Tá lá, pessoal. Então, vamos imaginar a seguinte hipótese. X quer matar Y sabendo que Y é um sujeito que é cardíaco, ou seja, que pode sofrer um ataque do coração e vir a óbito. O que ele faz? Ele vai para dentro da casa do sujeito Y, se esconde dentro da casa e fica aguardando lá na calada da noite lá com um revólver. Ele já sabe lá o horário que o Y vai voltar para casa, enfim. Aí o Y entra em casa e acende a luz. No exato momento que o Y acende a luz e o X que está lá pronto para atirar nele ouve, ele aciona o gatilho. Só que, naquele mesmo momento que ele aciona o gatilho, ocorre o estampido, né, do disparo de arma de fogo, e com o barulho do estampido, o Y tem um ataque cardíaco fulminante. E aí o que acontece? É atingido pelo projétil, numa região vital do corpo ali, no caso o tórax. Quando eles levam esse corpo para fazer um exame de necropsia, o médico legista constata que a causa da morte não foi a hemorragia provocada pelo disparo de arma de fogo, que provoca ali um ferimento, né, uma dilaceração, que traz muita hemorragia. E sim,
fazendo o exame cadavérico, constata que a causa da morte foi o infarto. Portanto, pessoal, nós temos o quê? Uma causa relativamente independente, porque está dentro ali do desdobramento causal, está na situação de desdobramento que se inicia com o disparo da arma de fogo, porém, num curso paralelo. Paralelo e o quê? Concomitante. Está acontecendo ao mesmo tempo em que a conduta do plano do autor. Eu vou dar mais um exemplo e eu já vou dizer daí o efeito, né, que cada causa tem. Vamos tratar aqui agora de uma causa relativamente independente, superveniente. Então, vamos lá, que é o caso do sujeito que é baleado, né, e socorrido. Então, superveniente, sujeito baleado, que já falamos dela aí. Professor, o que vai ser cobrado para mim? Vai chegar lá para mim na prova, ele vai dar o examinador vai dar um exemplo lá e perguntar se é concomitante, se é prévia, se é superveniente? Não, ele vai perguntar o efeito. E por que isso? Como nós estamos tratando do tema relação de causalidade, a gente quer saber se a gente pode imputar, se a gente pode levar esse resultado para a responsabilidade de um sujeito, que é o autor. Então, imputar o que é? É apontar para de quem é a responsabilidade por um determinado resultado. Nós podemos imputar o resultado ao autor? Depende, pessoal. Depende por quê? Porque havendo uma causa superveniente, que pode ser absoluta ou relativamente independente, haverá esse desvio do nexo causal e a gente poderá imputar ao sujeito apenas os fatos que ele realmente praticou. E é essa distinção que o teu examinador quer saber. Se você sabe, lógico, ele já sabe, ele quer saber se você sabe. Então, como é que é o raciocínio, né, pessoal? A primeira coisa que nós temos que identificar é se a causa é absoluta ou relativamente independente. Se a causa for absolutamente independente, ou seja, não tiver nada a ver com a primeira conduta, a gente já sabe que a gente vai só se debruçar sobre o que o sujeito efetivamente praticou. Se o sujeito praticou um fato que não nem sequer coloca em risco ou não configura ali uma ação capaz de dar início à execução de qualquer crime, o fato que ele praticou é atípico. Quer um exemplo? O sujeito vai lá, compra a arma para matar o desafeto, põe a arma na cinta e vai até o portão da casa, momento em que um bloco de concreto se desprende do teto e cai em cima da cabeça do sujeito. Houve ali algum perigo para o bem jurídico? Não. Então, obviamente, não, o fato é atípico. Agora, se ele dá um tiro na direção do sujeito, erra, eventualmente, a pontaria, e um terceiro que está passando lá na rua arremessa daí se assusta com o tiro, né, enfim, e arremessa daí um bloco de concreto na cabeça da vítima, né, visada, a situação é completamente diversa. Né? Primeiro, a situação, em caso desse terceiro que está passando e daí arremessa lá de susto, ela já passa a ser não absolutamente independente, mas sim relativamente. Por quê? Porque ela tem uma ligação ali com a conduta que visava, né, o primeiro alvo, já que o sujeito levou um susto em razão do disparo que era destinado à vítima. Né? Então é isso que o teu examinador vai querer saber. E se ela for uma causa absolutamente independente concomitante? O algoritmo, pessoal, o modo de fazer e de resolver a questão vai ser exatamente o mesmo. A primeira pergunta que nós vamos fazer é: escuta, essa causa guarda ou não guarda alguma relação com a causa que está dando início ao evento? Bom, não guarda. Então, se ela não guarda, ela é absolutamente independente.
O início da conduta provocou algum resultado na esfera de proteção do bem jurídico? Não. Então, fato atípico. Se provocou algum, algum, alguma consequência na esfera de proteção do tipo, teremos daí poderemos ter, no caso aí, uma tentativa. Bom, tratei bastante desses exemplos aí, vimos aqui as situações em que a causa pode ser absoluta ou relativamente independentes, vimos também que ambas podem ser prévias, né, concomitantes ou supervenientes. Então vamos tratar aqui agora de como é que veio isso já na prova preambular de vocês aí. Então deixa eu achar aqui as questões, né? Então vamos lá. Eu separei algumas aqui. Vamos colocar aí. Vamos colocá-las aqui, eu vou resolver junto com vocês. Então vamos lá. Essa questão aqui do Josenaldo, acho que eu já comentei em aulas anteriores aí, mas vamos tratar dela de novo agora com todas as assertivas. Então caiu lá na prova de 2009, a questão número 67. O Josenaldo, tá? Que é o nosso sujeito ativo aí. Então, sempre que vocês estiverem resolvendo a prova, né, leiam o enunciado ali e procurem ir segmentando ele, para vocês entenderem as informações que o enunciado está trazendo. A parte bacana da prova preambular é o quê? A resposta já está na prova. Então, a dificuldade está em a gente encontrar, né, fazer o X em cima do lugar certo. Para que a gente possa fazer isso, a gente precisa necessariamente do quê, pessoal? Analisar, segmentar o nosso enunciado. Então tá lá. O Josenaldo, com ânimos necandi, ou seja, aqui ele está falando do quê? Do nosso digníssimo elemento subjetivo, né? No caso aí é só o dolo. Nosso Josenaldo é o nosso sujeito ativo, o autor do crime, né? Aí, ó, a conduta dele lá. Ó. Adquiriu uma arma de fogo e com ela se dirigiu até a residência de Petrolino, seu desafeto. Então, aqui, ó, tá o quê? A conduta do sujeito. Sucede que, quando se encontrava junto ao portão da respectiva residência, um bloco de concreto se desprendeu da parte superior do quarto onde se encontrava Petrolino. Olha a palavrinha aqui, ó. Causando-lhe a morte por traumatismo craniano. Então, aqui estamos diante do que, pessoal? Aqui nessa parte que dá a morte por traumatismo craniano, o que é? É o nosso resultado. E o que tem no meio entre a conduta e o resultado? É exatamente isso que nós estamos tratando. É um nexo de causalidade que pode sofrer alguma interferência de alguma causa superveniente. Vamos analisar agora, primeira coisa, a causa é absoluta ou relativamente independente? Como é que a gente analisa isso? Nós veremos se essa conduta aqui tem relação, vou trocar a cor aqui, ó, vou colocar esse azulzinho, com esse fato aqui, ó. Existe alguma relação entre a aquisição da arma de fogo pelo Josenaldo e um bloco de concreto que se desprende da parte superior do quarto onde se encontrava Petronildo? Nenhuma. Então a gente já descobriu o quê? Que isso aqui, ó, tá causando uma causa absolutamente independente. Poderemos, então, diante de uma causa absolutamente independente, imputar algum resultado para o nosso sujeito ativo? Depende, pessoal. Depende. E é aqui que está o pulo do gato. A conduta do Josenaldo, que foi essa aqui, ó, adquirir uma arma de fogo e com ela se dirigir até a residência do Petrolino, seu desafeto. Essa conduta,
alcançou, de alguma forma, o bem jurídico, vida do nosso digníssimo Petronilo? Também não. Então, o fato é típico. Vamos analisar lá agora as assertivas, ó. Em decorrência, e olha lá, ó, olha como é que o enunciado traz, pessoal. Ele quer saber, tendo em vista o evento morte, a solução correta será o quê? Assertiva A, ó, subsumir a conduta de Josenaldo no crime de homicídio consumado, sob a modalidade dolo eventual. Pessoal, onde está a relação de causalidade entre a conduta do Josenaldo e a morte do Petrolino? O que provocou lá, ó, causando a morte do Petrolino? Foi o bloco de concreto que caiu na cabeça dele. Então, essa assertiva aqui não tem nada a ver com a conduta lá do nosso Josenaldo. Assertiva B. Enquadrar a conduta de Josenaldo no crime de homicídio culposo. Pessoal, de novo, a gente está tratando aqui do aspecto objetivo da conduta, do fato típico. Minha pergunta para vocês é: o nosso personagem ali, o Josenaldo, ele interferiu de alguma maneira no Petrolino? Não. Então, nós não podemos fazer esse enquadramento aqui, muito menos a título de culpa. Por quê? A culpa, pessoal, e nós vamos ver quando a gente tratar do aspecto subjetivo do tipo penal, está relacionada a um incremento do risco. Ora, você chegar perto do portão da casa de alguém vai gerar algum risco de um bloco de concreto se desprender e cair na cabeça do sujeito? Também não. Então, aqui, pessoal, está excluída a relação de causalidade e também não podemos imputar, né, por um resultado de culpa, porque não houve essa elevação ou geração de risco pela conduta do nosso personagem ali. Vamos ver aqui a assertiva aí agora, de baixo para cima. Enquadrar a conduta de Josenaldo no crime de homicídio consumado, no dolo direto, tendo em vista o ânimo, né, o elemento subjetivo ou volitivo dirigido à produção do resultado morte. Não, pessoal, não. Evidente que não. E a justificativa para isso é exatamente a mesma justificativa lá que a gente usou para a assertiva A. Tá? Houve a exclusão do nexo de causalidade por uma causa que é absolutamente independente. Letra D. Subsumir a conduta de Josenaldo no crime de homicídio tentado, já que presente causa superveniente relativamente independente. Olha a maldade do teu examinador. Olha a maldade. O que ele está querendo saber, pessoal? Se a causa é absoluta ou relativamente independente. A causa é relativamente independente? Ela guarda alguma relação? A queda do bloco de concreto na cabeça da vítima guarda alguma relação com a ida do sujeito até lá? Não. Apesar de o ânimo, do direcionamento, do dolo do Josenaldo ser, dele realmente querer a morte do desafeto dele, não existe ali uma relação entre o desprendimento do bloco e o deslocamento do Petronildo até o portão da casa do primeiro. Portanto, não se trata de uma causa relativamente independente, sim absolutamente independente. Por isso é que a nossa resposta é a assertiva C. Seria o quê? Excluir a responsabilidade do Josenaldo pelo crime do homicídio, seja doloso ou culposo. Por quê? Porque é uma causa absolutamente independente. Não teve nenhuma relação de causalidade, então nós não podemos imputar o resultado morte ao nosso digníssimo personagem ali, Josenaldo. Vocês compreenderam, pessoal, a situação aqui? Alguma dúvida? Ah, claro, vou aumentar já o zoom aqui. Deixa eu... Só um pouquinho, Bruno. Pera lá.
Que agora foi muito, né? Vou redimensionar aqui. Regular ele aqui, pera lá. E aí, melhorou o tamanho da letra, pessoal? Fazer direto. Não entendi. Como assim na parte de baixo? Ah, beleza. Então tá. Alguma dúvida, pessoal, sobre a resolução da questão? Não? Podemos continuar? Então vamos resolver essa outra aqui, ó. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho mais aqui o meu Word está um pouquinho, tá me dando a opção aqui para eu digitar ali. Vou pegar e aumentar o tamanho da letra aqui, então, de 10 para 12. Então vamos lá. Essa questão aqui, pessoal, é a questão 77 daquela prova que foi anulada, né, em 2016. Então o que acontece? Sendo você promotor de justiça, pessoal, de novo, na hora que a gente está fazendo prova, é comum a gente estar a milhão. Então a gente vai estar lá adrenalizado para resolver a prova, para acertar. É uma prova extensa. O que, que acontece? A gente acaba não lendo direito o enunciado. De novo, pessoal, vou repetir para vocês. A resposta que vocês estão procurando está dentro da prova. Você só tem que fazer o X em cima do lugar certo. Para isso, a gente tem que fazer o quê? Segmentar bem a questão e ler legal o enunciado. Então, olha esse enunciado aqui, ó. Vou até passar aqui para a página de baixo para ficar bem fácil para vocês visualizarem. O que, que o enunciado está querendo dizer? Acha assertiva que está errada. O que é melhor ainda. Lembra que eu falei? Quando o enunciado da questão está pedindo para a gente encontrar a assertiva que está errada, é sinal que vai ter 4 ali dentro que vão estar certas. Então fica mais fácil da gente identificar o que, que é certo e o que está errado. Aumenta a nossa probabilidade de acertar a questão. Nesse caso aqui, ele está pedindo o seguinte, ó, sendo você promotor de justiça, não capitularia. Capitular é classificar o crime, né? Classificar a conduta. Então vamos entender aqui, ó. Primeiro assertivo A. Como homicídio consumado, vamos segmentar aqui, a hipótese em que A e B, olha só, pessoal, independentemente um do outro, já vamos chegar lá, injetassem cada um uma dose mortal de veneno da mesma espécie, olha a clareza aí do teu examinador, na bebida de C que, olha só, olha a palavrinha-chave aí de novo, em consequência, morresse ao tomá-la por inteiro. Então, o que, que a gente tem aqui, pessoal? Nossos sujeitos aqui da conduta, ó, A e o B. Eles estão o quê? Independentemente um do outro. Estão sacando aí a colher de chá que o nosso examinador deu? A causa o que, que é? Absolutamente independente. E ó a conduta deles, ó, injetassem cada um uma dose mortal. Mortal revela o quê? O dolo de homicídio. Tá? De veneno da mesma espécie na bebida de C, que, em consequência, olha aí de novo aí, ó, a nossa relação de causalidade, morresse ao tomá-la por inteiro. Pessoal, qual foi a conduta aqui? Olha aqui, ó. A hipótese em que A e B, independentemente um do outro, ó a conduta aqui, ó. Vamos tirar esse dolo de homicídio daqui. Olha lá. Injetassem cada uma dose mortal de veneno da mesma espécie na bebida de C. Então a conduta de cada um é pegar e colocar um pouco de veneno, cada um deles, né? Só que olhe bem. Essa dose que cada um coloca, ela é o quê?
ela é mortal. Então, se a gente simplesmente suprimir a conduta do a conduta do B vai provocar o resultado. E se a gente suprimir a conduta do B, a conduta do A também vai provocar o resultado. Por quê? Porque a dose que cada um coloca na bebida é o quê? Uma dose mortal. É uma dose capaz de alcançar o resultado, de levar a pessoa que é a beber à morte. A questão é, o sujeito vai lá, bota a dose lá, de veneno lá dentro, lá, é uma dose mortal, que é capaz de levar qualquer um que ingerir aquela bebida ali à morte. A vítima não bebe. Isso está escrito na questão. Não tem nenhum momento ali que a vítima está bebendo antes do outro colocar. Aí o outro sujeito vai lá e também coloca uma dose mortal. Aí é que vem lá a tua assertiva falando o seguinte, ó, injetam cada uma dose mortal de veneno da mesma espécie na bebida de C, que em consequência morre automaticamente. Ficando bem, olha, primeiro um foi lá e colocou veneno, depois o outro lá foi lá e também colocou veneno, e só depois o sujeito veio a óbito. A pergunta que eu faço é, é qual, pessoal? Opa, acho que deu um ziquinho aqui. A pergunta que eu faço é o quê? Nós temos como saber, em razão de qual veneno que foi a morte, já que é o mesmo veneno e as duas doses são mortais? Não temos. Em razão disso, a gente não pode imputar a consumação para ninguém. O ponto central aqui da questão é o quê? A causa da morte do, da pessoa C aqui, ela foi a ingestão de veneno. Agora, a quem nós vamos imputar esse resultado? Ora, vamos imputar a A e a B, que foram as pessoas que colocaram o veneno. Agora, nós podemos imputar esse resultado, veja só. O enunciado da questão está dizendo, ó, independentemente um do outro. São causas absolutamente independentes. O que nós vamos imputar efetivamente, então, a A ou a B? Como a gente não consegue determinar quem é que levou à morte, já que os dois colocaram uma quantidade capaz, isoladamente, de levar o sujeito à morte, nós não podemos imputá-los pela consumação. Certo? Agora, se nós sabemos que a dose é mortal, veja o jogo de informações de palavras aí que o teu examinador está fazendo. Se a gente suprimisse a conduta do B, a conduta do A seria o suficiente para levar à morte? Sim. Se a gente suprimisse a conduta do A, ou melhor, do B, a conduta do A seria suficiente para levar à morte? Sim. Se a gente fizer o contrário, sim também. Então, olha, como as causas são absolutamente independentes, uma só das quantidades de veneno já seria capaz de levar o C até a morte. Consequentemente, o que nós temos? Nós podemos imputar o resultado morte para o A? Sim. E nós podemos imputar o resultado morte para o B? Sim, também. Porque a gente já tem certeza que a dose que eles administraram ali foi letal. Tanto foi que levou o sujeito à morte. Agora vem a malícia da questão, pessoal. A gente viu que ela está uma assertiva correta. Mas vamos marcar ela? Não. Por quê? Porque o enunciado da questão está pedindo que não capitularia. Vale dizer, sendo você promotor de justiça, capitularia como homicídio consumado a hipótese em que A e B, que são os sujeitos, independentemente um do outro, causa, né, absolutamente independente, e injetassem cada um uma dose mortal de veneno da mesma espécie no bebida de C, que em consequência morresse ao tomá-la por inteiro? Sim. Então essa, pessoal, já que ele está pedindo para a gente não marcar essa, ela não pode ser a alternativa que será a nossa resposta. Ela está certa, porém, não é a nossa resposta. Vamos ver a assertiva B.
Sendo você promotor de justiça, não capitularia, ou seja, seria possível capitular como tentativa de homicídio. Vamos lá, agora mudou a conversa. Para os dois, à luz da teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou conditio sine qua non, que é a teoria acolhida pelo artigo 13, caput do Código Penal. C. Agora vamos analisar aí o que acontece. Então, ó, A e B. Temos lá A e temos B. Opa, B. A e B, então, são nossos sujeitos ativos, né, autores. Atirassem quase ao mesmo tempo. Então, a conduta deles aqui, ó, atirar. Quase ao mesmo tempo, mas sem saber um do outro. Olha ali, ó, pessoal. Sem saber um do outro, o que é? Causa independente. Contra a vítima, atingida por um dos disparos na cabeça e o outro no coração, cada qual com aptidão para ser imediatamente mortal. Então aqui, pessoal, a gente tem o quê? O nosso digníssimo dolo de homicídio. Mas sem que tivesse sido esclarecido no inquérito quem deu qual dos tiros e quem atirou primeiro, inexistindo coautoria. Então, o que acontece, pessoal? O teu examinador ele vai brincar em todos os conceitos lá da nossa teoria do delito. Eu lembro que quando a gente comentou a respeito da definição da teoria do delito, eu falei que era uma rede de conceitos. O que o teu examinador vai fazer? Ele vai bagunçar essa rede de conceitos e ver se você consegue pensar esses elementos de lá de dentro. Nós ainda não tratamos, mas existe uma hipótese de autoria em que os coautores se colocam numa mesma posição para praticar a mesma conduta. Isso vai ter reflexos, inclusive, lá no processo penal, na hora de você avaliar as questões de competência. Mas vamos deixar o processo penal para lá, vamos deixar para lá também a questão da autoria e participação e nos concentrarmos aqui na relação de causalidade e nas concausas aí que podem modificar esse nexo de causalidade. Então, o que acontece? O teu examinador ele vai brincar ali dizendo assim, ó, não tem coautoria, ou seja, o que ele está deixando isso bem claro? Ele está reforçando o que ele já falou ali atrás, ó, sem um saber do outro, inexistindo coautoria. Então, não tem um elemento ali que é um elemento básico da situação de coautoria, que é o quê? O ânimo de ser coautor. Tá? Isso não existe. E também, aqui não cabe a nós aprofundarmos aqui essa questão da coautoria. Vamos focar lá na conduta no aspecto objetivo. Então, o que é a conduta lá? Atirar. Eles atiram quase ao mesmo tempo, mas um não sabe do outro. Contra a vítima atingida na cabeça e outra no coração, cada qual com aptidão para ser imediatamente mortal. Quando ele fala ali, ó, quase ao mesmo tempo, o que ele está querendo dizer com isso? Que é concomitante. Então, nós temos aqui o quê? Uma causa independente concomitante. Agora, a gente tem que identificar se ela é o quê? Absoluta ou relativamente independente. Como um não sabia do outro, o que a gente tem? São causas que são absolutamente independentes. Ele reforça lá, ó, inexistindo coautoria. Então, a gente não sabia do outro. Então, a causa o que é? É absolutamente independente. Precisamos agora definir o quê? Qual vai ser a imputação. Existe um nexo de causalidade entre o resultado, morte, ali, porque ele fala ali, ó, cada um com aptidão para ser imediatamente mortal. Então, existe uma capacidade de a conduta gerar o resultado morte? Sim. Então, nós podemos fazer o quê? Imputá-la aos sujeitos que deram causa a essa conduta. No caso lá, o A e o B. A que título que nós vamos fazer essa imputação agora, pessoal?
esse que é o ponto-chave da questão. Olha o que ele está colocando lá no finalzinho. Ó. Sem que tivesse sido esclarecido no inquérito quem deu qual dos tiros e quem atirou primeiro. Ora, para que nós possamos imputar um determinado resultado a um determinado indivíduo, a gente tem que ter o quê? Certeza de que aquele resultado foi provocado pelo indivíduo. A questão é, se suprimirmos aqui a conduta do sujeito a do B vai prevalecer? Vai. E se nós suprimirmos a conduta do B, a conduta do A vai prevalecer, já que um não sabe do outro? Vai. Então, nós podemos dizer que houve ali uma tentativa de homicídio? Sim ou não, pessoal? Vou dar um minutinho para vocês pensarem aí. Enquanto isso, eu vou tomar uma água aqui, tá, pessoal? Que eu tô com a voz um pouquinho ruim. Vamos lá, pessoal. O que vocês acham? Dá para imputar ou não? Como tentativa? Dá para imputar como tentativa, pessoal. Por que isso? Vamos ver lá à luz da relação de causalidade. Cadê meu Word aqui, pessoal? Achei. Vamos lá. Por que dá para... Sem problema. Vamos ver aqui, deixa eu habilitar o chat. Ah. Perfeito. Então vamos lá, pessoal. Por que dá para imputar como tentativa de homicídio? A questão central desse problema que está sendo colocado aqui, ó, está em vermelho ali, ó. Eu destaquei em vermelho. Sem que tivesse sido esclarecido no inquérito quem deu qual dos tiros e quem atirou primeiro. Vejam, olha a sacanagem do teu examinador. Essa prova, lógico, ela foi anulada depois, né? Poderia estar passível aí de um recurso, porém, a resposta dada pelo gabarito preliminar foi exatamente essa aí. Como tentativa de homicídio para os dois. E por que existe a possibilidade de a gente imputar a tentativa de homicídio para os dois? Ora, o inquérito esclareceu, como esclareceu no primeiro, na assertiva A, que o resultado poderia ter levado à morte? Não. Ele só diz ali, ó, tem aptidão para causar o homicídio, porém a gente não consegue identificar qual foi o autor que provocou o homicídio, que provocou a lesão que efetivamente foi mortal ali, cabal para o resultado morte. Nesse caso, pessoal, nós vamos imputar a título de tentativa. Por quê? Vamos retornar lá para o nosso artigo 13 do Código Penal, que trata da relação de causalidade. Olha lá. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, aqui, o ponto central, aqui, quando ele fala ali que não ficou esclarecido quem deu, nós não podemos imputar essa existência do crime aqui, ó.
a quem lhe deu causa. A gente não sabe qual dos tiros foi a causa. Eles atiraram quase ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Em face desse dispositivo aí do Código Penal, o resultado é que depende da existência do crime somente imputável a quem lhe deu causa, a gente sabe que os dois tiros podem ter dado causa à morte, só que a gente não sabe qual deles deu causa à morte. Se foi o primeiro ou se foi o segundo, porque eles atiraram quase ao mesmo tempo. Então, o enunciado da questão deixou claro para vocês, ou talvez não tão claro, mas colocou na questão que a gente não sabe a bala de quem que matou. Nesse caso, a gente imputa o quê? Nós sabemos que o sujeito A e o sujeito B, pelo menos, tentaram matar. Isso a gente tem certeza. Processualmente, a gente não tem a certeza de qual foi o tiro. Então, só haverá o quê? Tentativa. Bizarra essa questão, difícil, tá, pessoal? Mas o gabarito preliminar deu como certa essa assertiva. No meu modesto sentir, ela seria altamente questionável em recurso. Porém, nem deu tempo de recorrer, por quê? Porque a prova foi inteiramente anulada, tá? Vamos avançar aqui, ó. Questão 75 do ano de 2017. Para a teoria da conditio sine qua non, se a vítima, ó, tô pedindo de novo lá, pessoal, tô já adrenalizado aqui para resolver e esqueci de uma coisa. Ó. Então, a B também não é. Tá? Porque daria, sim, para imputar como tentativa, nesse caso aqui. Vamos para 2017. Veja, pessoal, a questão é mais fácil? É. E é mais fácil por quê? Porque está pedindo lá para a gente marcar o quê? A assertiva incorreta. Então vamos lá. Ó. Para a teoria da conditio sine qua non, se a vítima morre quando poderia ter sido salva, caso levada, logo após o fato, a atendimento médico, responde o agente da omissão com ânimos necandi, né, dolo de homicídio, por homicídio consumado. Mas, se levado a socorro em hospital, morresse por efeito de substância tóxica ministrada por engano pela enfermeira, o agente responderia por tentativa de homicídio e não por homicídio consumado. Está correta essa assertiva, pessoal? Sim ou não? O que vocês acham? Vamos segmentar aqui primeiro. Olha lá. Então, vamos segmentar aqui. O primeiro segmento, o que está falando? Para a teoria da conditio sine qua non, se a vítima morre quando poderia ter sido salva, caso levada, logo após o fato, a atendimento médico, o agente da ação responde com ânimos necandi por homicídio consumado. Completamente correta. E aqui não tem nem o que falar aqui em causa relativamente independente. Não, aqui a causa, o resultado é uma causa diretamente independente. Então, lá, para a teoria da conditio sine qua non, se a vítima morre quando poderia ter sido salva, caso levada logo após o fato atendimento médico, responde o agente da ação, sim, com ânimos necandi por homicídio consumado. Direto e reto. A grande sacada da questão vem aqui, ó. Mas, se levado a socorro em um hospital, morresse por efeito de substância tóxica ministrada por engano pela enfermeira, o agente responderia daí por tentativa de homicídio, não por homicídio consumado. Também está correto, pessoal. Por quê? O que a gente tem aqui? Uma causa independente, relativamente superveniente. Certo? E por que isso? Ó? Vamos voltar lá no artigo 13, parágrafo 1º. Aqui em cima. Ó. Opa, acho que eu não coloquei o parágrafo 1º aqui, né? Vamos colocar aqui o parágrafo 1º. Espera aí, pessoal. Abrir aqui o Código Penal. Aí. Procurar o artigo 13 aqui. Ó. Superveniência de causa independente.
que o nosso digníssimo Código Penal vai dizer lá? Ó, a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Ora, vamos descer aqui agora e analisar esse dispositivo do lado aqui do que está dizendo a nossa questão. Olha lá. Ó. Quando a vítima é levada a socorro no hospital, morre por efeito de substância tóxica administrada por engano pela enfermeira, a gente está falando isso aqui, ó. Uma causa que é independente. Ela é relativamente ou absolutamente independente, pessoal? Ora, ela é relativamente independente, porque o sujeito não seria levado até o hospital caso ele não tivesse sido vítima lá, ó, do ferimento lá que ele está descrevendo ali que ele está indicando na questão que a vítima sofreu. Então, essa causa, o que é? Ela é relativamente independente. Tá? O que vai acontecer? Ó, exclui a imputação. Então, vai excluir o que? A gente não vai poder imputar para o sujeito o resultado de homicídio, pelo menos não consumado. E por que não? Porque houve um desvio, uma quebra do nexo causal justamente por causa dessa causa relativamente independente, que por si só produz o resultado. Então, o que está produzindo o resultado? Ó, morte aqui, ó. Morte por efeito de substância tóxica. Ministrada por quem? Pelo autor da conduta? Não, ó, ministrada por engano pela enfermeira. Como é que a gente faz o raciocínio aqui para excluir essa imputação? Ora, a gente vai lá para aquela posição ex ante de um observador externo. Quem está de fora vai lá e enxerga lá a vítima, enxerga a vítima sendo socorrida, sendo levada, melhor dizendo, até o hospital, e lá um outro sujeito, no caso a enfermeira, administra veneno que faz o quê? Com que a morte aconteça. Aonde que está a relação? A relação está que a vítima não estaria no hospital se não fosse a primeira causa. Por isso é uma causa o quê? Relativamente independente. Logo, os fatos anteriores vão ser imputados a quem os praticou. Então eu vou imputar o quê? A tentativa, que foi o quê? A causa inicial que gerou o ferimento e permitiu que o sujeito fosse levado até o hospital. Por isso, a nossa assertiva A está absolutamente em acordo com o que prevê aqui o artigo 13, parágrafo 1º, e como a questão está pedindo para a gente marcar a incorreta, então, nessa prova, eu não poderia marcar o X nessa assertiva A para a questão 75. Beleza, pessoal? Vamos avançar aqui, ó, e é a nossa última questão. Então, vamos lá. Eu sei que o enunciado da questão está tratando aqui de crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão, e a gente não falou nada ainda, né, de crimes por omissão. Porém, eu vou mostrar para vocês que dá para a gente resolver ela aí pelo raciocínio aí do nexo de causalidade, tá? Pela relação de causalidade. Então, vamos lá. Puxar para cá, que eu também fica mais fácil de eu entender aqui. Vamos começar pela assertiva E. Ó. Melhor dizendo aqui, ó, pela assertiva C. Vamos lá. Acho que essa questão aqui eu coloquei errado, mas vamos resolver ela mesmo assim. Vamos lá, dá para resolver ela pelo nexo de causalidade também, por esse raciocínio aí do nexo causal. Então vamos lá, assertiva A. Está falando de crimes omissivos próprios, crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão, tá? Então o que acontece? Vamos entender o que é isso aí. O crime omissivo, pessoal, ele pode ser próprio e ele pode ser
impróprio. Quando que o crime omissivo é próprio? Quando o próprio, ó, o macete aí, pessoal, quando o próprio tipo penal descrever a omissão. Então, exemplos claríssimos aí que vocês estão cansados de ouvir. O nosso artigo 135 do Código Penal lá, que é omissão do socorro. Vamos pegar aqui o 135. 135, tá lá. Nossa omissão do socorro. Vamos colocar o tipo penal aqui, ó. Deixar de prestar assistência. Tá aí, ó. Por que a gente chama de crime omissivo próprio? Porque ele tá lá, ó. Deixando de prestar assistência. Esse deixar de prestar assistência, ele está descrevendo o quê? Uma omissão do sujeito. Portanto, ele é um crime omissivo dito próprio. E o impróprio, professor? Ah, o impróprio está aqui, ó. Vou voltar lá para o artigo 13 e vamos analisar aqui uma coisa que a gente não analisou, que é o quê? A nossa relevância da omissão. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou trazer para vocês aqui. Vamos trazer aqui o... Aqui, pessoal, estou tratando do nosso artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Aí ele vai dizer lá quem o dever de agir incumbe. O dever de agir incumbe a quem? A. Tinha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. E C. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, pessoal, devem estar se perguntando aí agora. Tá, professor, mas a gente estava falando de relação de causalidade, agora pulamos lá para crime omissivo. Né, os manuais costumam tratar isso aí de uma certa independência, né, em capítulos diversos. Demos um salto quântico aí e nem, né, você nem falou nada aí que queria mudar de assunto. Por quê, pessoal? O próprio código trata, como vocês podem ver, da questão do crime omissivo impróprio, e eu já vou explicar o que ele é, junto lá com a relação de causalidade. Vai falar, professor, você está querendo seguir aí a letra da lei e está provocando confusão. Não. Tem uma explicação lógica para isso. Eu vou dizer qual que é. Quando a gente está tratando da relação de causalidade, nós estamos tratando do que o nome está falando. Uma relação de causa e efeito. Quando a gente tem uma ação, a gente vai ter um efeito. Será o quê? O resultado. Tá, professor, mas e o que isso tem a ver com omissão, se a gente está falando aqui de ação? Tudo. Tudo, pessoal. Ora, se eu deixar de fazer alguma coisa e esse meu deixar de fazer também provocar um resultado, eu não vou ter uma relação de causa e efeito? Vou. E é exatamente isso que o teu artigo 13, parágrafo 2º, está dizendo. Tá? Que a relevância da omissão vai existir quando? Nesses 3 casos aqui, ó. Quando o omitente devia e podia agir e não agiu. Então, o que acontece? Lá no nosso crime omissivo próprio, certo, pessoal? No nosso crime omissivo próprio, essa omissão ela está descrita já no tipo penal. No crime omissivo impróprio, a gente não vai ter lá esse deixar de fazer alguma coisa. Não existe isso. Ele será um crime que, em tese, ele é uma conduta positiva, porém por omissão. Por isso que a omissão se diz imprópria, porque ela não é propriamente uma omissão, não está escrito lá no tipo legal a conduta omissiva.
o sujeito deveria praticar uma conduta de garantir que o resultado não acontecesse, porém ele deixa de fazer, deixa de praticar essa conduta. E com isso, o que acontece? O resultado. Então, vamos lá. Aí o teu código lá vai dizer quando, né? Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Então, aqui a lei determina, né? Quando que o indivíduo vai ter lá a obrigação de cuidado, né? Vamos colocar aí o exemplo clássico, né, pessoal? Vou arrumar aqui. O exemplo clássico aqui, o que que é? É o nosso policial, nosso bombeiro, né? Eles têm o dever funcional que está previsto no Estatuto de cuidar, proteger ou vigiar. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Essa hipótese aqui, o pessoal chama de ingerência da norma. E a opção C. Opa. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Isso aqui é a hipótese de garantidor. Então vamos lá, pessoal. O que isso tudo quer dizer aí, afinal? Se eu pratico uma conduta qualquer que eu deveria praticar, melhor dizendo, se eu deixo de praticar uma conduta que eu deveria praticar e com isso eu provoco um resultado típico que está previsto numa outra norma da parte especial, a minha omissão passa a ser relevante. E com a minha omissão sendo relevante, eu teria o quê? Sem que ela esteja descrita propriamente no tipo penal, nós teríamos lá o quê? Um crime omissivo impróprio. Então, como é que a gente pode resumir isso aqui, pessoal? Eu tinha feito a pergunta lá, né? Quando que a omissão é própria e quando que ela é imprópria? Vou colocar aqui embaixo. O melhor jeito de distinguir é crime omissivo próprio é quando o próprio tipo penal descreve a omissão. E o impróprio é o contrário. O tipo penal não descreve a omissão. A professora ainda não entendi. Dá para dar um exemplo? Claro. Exemplo comum que vocês devem ter ouvido a rodo aí nos manuais. O sujeito está na praia. Está lá, né? O mar está um pouco revolto e tal. E o salva-vidas está lá, percebe que tem um salva-vidas lá para, né, acudir caso tenha algum problema e ele entra no mar. O salva-vidas está lá no posto de guarda lá, aqui no seu, cumprindo lá seu dever de legal, né, de cuidado, proteção, vigilância, está lá com o binóculo observando os banhistas na área de banho. Dali a pouco ele reconhece lá, num daqueles banhistas lá, que um desses banhistas que entrou naquele mar, justamente na parte mais revolta, é um desafeto dele. O que ele faz? Assim, vou deixar esse cara se lascar inteiro aí. Já tá indo lá na área onde o mar tá mais revolto, lá tá se metendo aí, nadar lá para aparecer, e eu vou entrar lá agora para pegar e mandar esse cara tirar. Eu não quero nem saber. Deixa ele lá, deixa que se lasque. E deixa a coisa rolar. Com isso, o que acontece? Ele efetivamente, a pessoa que está nadando lá no mar revolto, efetivamente começa a se afogar, faz sinal, e o salva-vidas nada faz. Ora, ele tinha por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância? Tinha. Então a omissão dele é relevante? É. Esse é um exemplo que de crime omissivo impróprio. Por quê? Ele está provocando o resultado morte? Tá. O que é provocar o resultado morte? Homicídio. Mas está escrito lá no tipo penal do homicídio, provocar homicídio por se omitir no dever. Não. Essa segunda parte aí, a gente diz o quê? Que é imprópria, por quê? Porque ela não está lá no tipo legal, ela está dentro da parte geral.
Então, aqui, pessoal, é um caso clássico, e isso pode vir na tua prova, tá? É uma técnica de subsunção mediata. O que é uma técnica de subsunção mediata? A gente subsome, né? Encaixa a conduta do sujeito lá numa norma da parte especial, porém a gente coloca uma outra normazinha para mediar. No caso, qual norma que é? Essa aqui, do artigo 13, parágrafo 2º. Não é assim também com a tentativa? Quando a gente fala lá, por exemplo, só fazendo um parênteses para vocês entenderem, pessoal, o que é essa técnica de subsunção mediata, tá? Quando a gente tem lá um homicídio no qual a gente cansou de falar aí nos nossos encontros anteriores, né, inclusive hoje, de um sujeito que aponta uma arma e atira contra uma pessoa, a gente tem uma ação de matar, ou seja, matar alguém. Matar alguém através do quê? De uma conduta ali que é dirigida justamente para provocar um ferimento, né, na pessoa. E a gente não precisa de nenhuma outra norma, basta essa. No caso da omissão, nós precisamos o quê? De uma segunda norma, que é o quê? Essa do artigo 13, parágrafo 2º. E quando a gente está tentando matar alguém e não consegue, está lá no tipo de homicídio lá, matar alguém tentando matar? Não está. O que a norma faz, a complementação que o código faz, está lá no artigo 14, caput, inciso 2º. Por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, ele até queria, mas ele não conseguiu alcançar o resultado maior. Então vem uma outra normazinha, que está lá na parte geral do Código Penal, para permitir que aquela conduta que ele fez lá, que foi uma conduta de não conseguir alcançar o resultado, venha e permita essa subsunção. É isso que essa norma aqui faz. Quer ver um outro exemplo, pessoal? E isso vem em prova. Tá? Pode vir, inclusive, com esse nome. Vamos supor que eu e vocês aí estejamos preocupados, né? Tá chegando o final do ano aí, a gente tá indo fazer prova, né? Ficamos estudando aí para a prova, vamos estudar para a segunda fase da prova também. E aí, pô, tá faltando tempo para, né? O dia precisaria ter 48 horas para a gente poder trabalhar e estudar junto. E nas poucas horas que a gente tem aí ao longo dessas 24 horas do dia, a gente está conseguindo só estudar, porque é um mundo de matéria. E aí, como é que a gente faz para pagar os boletos? Pô, vamos combinar, hein? Vamos fazer uma reuniãozinha no grupo aí, e ó, tem uma paradinha para vocês aqui. Vamos todo mundo se reunir e fazer um assalto. Ô, professor, mas nós vamos assaltar? Vamos. Né, tá, a economia tá complicada aí e tal, vamos chegar junto no assalto aí. Aí eu vou falar para vocês, ó, pessoal, como vocês aí estão começando aí a estudar direito penal, alguns já estão um pouquinho mais avançados aí, eu acho que ninguém tem arma aí ainda. Eu tenho uma arma aqui e eu vou chegar lá no Zafari, né, no caixa central do Zafari lá, e vou praticar um roubo. Vou pegar a grana que tiver lá, daí a grana que eu conseguir subtrair, a gente racha. Só que, lógico, eu não vou rachar a grana com qualquer um. Vocês vão ter que pegar e me ajudar, pô. Então vamos fazer o seguinte: tem um cidadão aí em Porto que ele tem uma Kombi. Então vamos botar todo mundo, tudo nós dentro da Kombi aí. Alguém que tenha carteira aí no grupo vai chegar lá e vai dirigir a Kombi. E o resto do pessoal vai chegar lá dentro e vai fingir que está fazendo compra lá no Zafra. Daí vocês começam a gritar, começam a fazer um griteiro lá, um entreveiro lá, começam a brigar entre vocês lá e os seguranças vão se distrair para ir resolver aquele entreveiro. Nessa hora que todo mundo estiver distraído, eu vou fazer o quê? Eu vou chegar na boca do caixa lá, da pessoa que está no Zafra, e vou falar, ó, passa a grana. E aí os seguranças vão estar deslocados lá, se distraindo lá para ir resolver o banzé que está rolando lá dentro, e eu pego a grana, coloco numa sacola e ó, corro para dentro da Kombi. Aí depois vocês inventam uma história lá, que era um trote de calor e tal, e tá tudo resolvido. Aí depois a gente se encontra e divide o,
o produto do roubo. E a gente faz isso, né? E dá tudo certo, né? Chega na hora de dividir a grana, vem alguém, um X9 aí, e o cara cagueta a gente lá e chega lá, a polícia, né, a brigada surpreende a gente com a grana lá, né, e nós vamos ser julgados. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: quem que efetivamente praticou a ação de subtrair o dinheiro usando um emprego de grave ameaça com uma arma? E eu. Só que todo mundo vai ser imputado pela mesma conduta que eu pratiquei? A resposta é vai. E por quê, pessoal? Ora, mas eu só dirigi a Kombi, professor. Eu não subtraí nada. Pois é. Mas ainda que eu não tenha conseguido dividir o dinheiro com você, isso pouco importa. Isso seria mero exaurimento do crime. E por que então que você vai ser imputado se você só dirigiu a Kombi? Ah, professor, mas espera lá. Eu não. Eu não. Eu fui lá, eu só dei uns gritos lá dentro do mercado, estava tudo certo. Não tinha nada para. Eu não peguei nada. Pois é, mas se a gente tiver prova de que a gente fez esse plano, né, e fomos lá dentro do mercado para praticar essa conduta aí, para eu, no caso, praticar a subtração, todos vocês também serão imputados pelo roubo, e pelo roubo majorado ainda com emprego de arma. A questão é, por quê? Porque também existe uma outra norma dentro da parte geral que fala que todos aqueles que contribuírem para a prática de um determinado crime responderão por ele. É a norma do artigo 29, caput do Código Penal. Como é que eu vou empurrar? Como é que eu vou subsumir? Como é que eu vou encaixar a conduta do motorista da Kombi e da galera que fez o gritedo para distrair os seguranças no crime de roubo? Através dessa segunda norma. Então não existe uma imediatidade, não é direto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2º do Código Penal. É essa norma combinada imediatamente com a norma do artigo 29 caput. No caso, né, da relevância da omissão, nós temos exatamente a mesma técnica para o crime omissivo impróprio, tá? Vamos ver como é que isso veio aqui daí na questão. Olha lá, ó, ele está perguntando, o enunciado da questão, a respeito dos crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão. Então, o que ele está falando lá? Ó? São de estrutura típica aberta, lá, ó, e de adequação típica de subordinação imediata. Foi exatamente isso que eu acabei de comentar, tá? Então tá aqui, essa parte que é verdadeira. E por que a estrutura típica é aberta? Ora, o tipo penal está descrevendo exatamente como é que é a omissão? Não, olha lá, ó, crime omissivo impróprio ele não descreve a omissão. Então ele tem sim a estrutura típica aberta. Por quê? Porque a omissão não está descrita propriamente dentro dele, ele pode, portanto, ser praticada de forma livre, que é o caso aí do homicídio, né, do teu salva-vidas lá. Aí ele vem lá, só podem ser praticados por determinadas pessoas, embora qualquer pessoa possa eventualmente estar no papel de garante. Pessoal, isso aqui nada mais é do que isso aqui, ó. Esse quem. Qualquer pessoa pode ter por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Qualquer pessoa pode assumir a responsabilidade de impedir o resultado. Qualquer pessoa com seu comportamento anterior pode criar um risco da ocorrência do resultado. Ora, só podem ser praticados por determinadas pessoas. Quais pessoas? Essas três aqui. Porém, qualquer pessoa pode eventualmente estar no papel do garante. Absolutamente correto. Neles descumpre-se tão somente a norma preceptiva e não a norma proibitiva do tipo legal do crime, ao qual corresponde o resultado não evitado. É exatamente isso, pessoal. Olha lá. Descumpre-se tão somente a norma preceptiva.
e não a norma proibitiva. Esse raciocínio aqui, pessoal, é um pouquinho mais sofisticado, tá? A gente teria que ter trabalhado lá na teoria da norma e tal, porém eu optei por entrar direto na teoria do delito, que é justamente para a gente acelerar o processo e conseguir vencer tudo que vocês precisam saber até o dia da prova. Bom, por que a norma é dita preceptiva? Porque ela tem o quê? Um preceito. E por que uma norma é dita proibitiva? Porque ela tem o quê? Uma proibição. Quando a gente fala na estrutura da parte especial do Código Penal, as nossas normas, elas são proibitivas. Ah, professor, mas está escrito lá assim, e inclusive eu estudei lá na teoria, lá, que a norma tem lá um preceito primário e um preceito secundário. O preceito primário é a conduta, e o preceito secundário é a pena. Tá certo? Ah, e por que a norma, então, não é dita preceptiva, professor? Vou te explicar por quê. A teoria que o código adota é a teoria finalista. E seria muito difícil do legislador colocar a norma lá do artigo 121, por exemplo, dizendo assim: não mate ninguém. Ou então, se ele colocasse assim: matar alguém, exceto nas situações de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, etc. Todas as causas lá de exclusão da ilicitude. Então ele coloca o quê? Ao invés de ele colocar uma norma, não mate alguém, ele escreve a norma com o preceito: matar alguém e a pena embaixo. Porém, o conteúdo da norma, o que é? Proibitivo. O que ele quer dizer é o quê? Não mate ninguém. Compreender? Se é o tipo penal do furto, será? Não furte ninguém. Se é o tipo penal do estupro, não constranja ninguém a praticar nenhum tipo de ato sexual. E o que se descumpre, então? Por que se diz lá preceptivo? Ora, porque são esses preceitos aqui, ó, do artigo 13, parágrafo 2º. Ó. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Então, a assertiva A, pessoal, já que ele está pedindo para a gente marcar aqui a incorreta, a assertiva A, a gente já vê que também não é. Vamos passar para a segunda, e é aqui que eu queria chegar. Essa é a assertiva que eu queria mostrar para vocês, que tem a ver com o tema que nós começamos aí, que é a relação de causalidade. Se o médico se obriga a realizar determinado procedimento em um paciente, mas resolve viajar e deixa seu compromisso nas mãos de um colega que assume esse tratamento, ele responde penalmente pelas lesões que resultem de erro de diagnóstico desse outro médico. Isso é certo ou errado, pessoal? É lógico que está completamente errado. Ora, quando a gente está tratando de relação de causalidade, pessoal, nós estamos fazendo o quê? Analisando se é possível imputar um determinado fato a um sujeito, havendo que a ruptura do nexo de causalidade quando existe uma causa que seja independente. Pode ser de forma absoluta ou relativa. O que acontece aqui, pessoal? Teria outras formas de resolver isso aqui, essa questão? Teria, mas vamos continuar com a, a relação de causalidade, usando o raciocínio da relação de causalidade. O sujeito é médico. Ele contrai a obrigação de realizar um determinado procedimento lá num paciente. Vamos dizer que ele vai implantar lá um pino de titânio, lá uma prótese, num osso lá de alguém. Aí ele lembra que ele marcou a cirurgia bem no dia do aniversário de casamento da pessoa com quem ele tem o casamento. E aí ele fala assim: vou chamar o residente. O residente já é médico, é um negócio simples de fazer. Eu vou ali 2 instruções para ele e falo: ó, faça desse jeito aqui. E ele fala assim: meu,
hoje em dia no meu aniversário de casamento não vai rolar fazer aquela cirurgia lá, aquele procedimento no paciente. Mas é um negócio simples, usa essa técnica aqui que está tudo certo. E zarpa para casa. E o paciente está lá, já está sedado, tal, e o residente vai lá ajudar. Aí o residente assume lá e fala assim, isso aí é colocar uma prótesezinha ali, um parafuso dentro do braço do cara, deixa comigo. E aí começa a fazer a cirurgia. Ora, quem que está dando causa ao resultado? É o primeiro médico? Não. É outra pessoa. Ou seja, nós temos o quê? Uma causa independente. Resta saber o quê? Ela é superveniente, ela é relativamente dependente. Nesse caso aqui, pessoal, nesse caso, prestem bem atenção. Apesar de o paciente estar se submetendo ali ao mesmo procedimento, existe outra pessoa que está realizando a conduta. Se é outra pessoa que está realizando a conduta, a gente já tem aí uma clara quebra do nexo causal. Aí a gente vai pegar e vai pensar assim, a quem que nós vamos imputar? Ora, olha como é que está no enunciado, pessoal. Resolve viajar e deixa seu compromisso nas mãos de um colega que assume esse tratamento. Ora, quem que está assumindo a conduta e, consequentemente, todos os riscos? O outro sujeito. Então, nós não podemos imputar uma responsabilidade penal a uma pessoa que não deu causa a esse, a essa, a esse erro. Quem deu causa foi justamente o outro sujeito. Então, aqui, o que está acontecendo? Está havendo um incremento aí do risco através de uma omissão. Está lá, ó. O enunciado está tratando bem claramente lá de omissivos impróprios e está falando aqui que o tratamento deixa seu compromisso nas mãos de um colega. Então, quem está praticando efetivamente, quem é o sujeito da omissão, é outra pessoa. Logo, não podemos imputar ao primeiro. Sendo, portanto, então, já que ele está dizendo que é para imputar ao primeiro, essa assertiva está errada. Está errada. Então, seria essa a assertiva que nós marcaríamos. Pessoal, estamos indo aí para 1h40 de aula. Eu estou bem cansado hoje. Queria perguntar para vocês se vocês me liberam aí para a gente descansar e continuarmos aí num próximo encontro tratando daí da sequência aí da teoria do delito. Pode ser, pessoal? Alguém pode responder? O silêncio de vocês é para eu continuar, então. Sim, não? Maravilha, então. Obrigado, Bruna. Pessoal, obrigado a todos que estiveram aí nesse encontro, tá? Hoje realmente estou um pouquinho mais lento aí para fazer para ajudar vocês, mas voltamos com gás aí no nosso próximo encontro. Uma ótima noite de segunda-feira para vocês e uma ótima semana a todos e a todas. Vejo vocês no próximo encontro. Abraço.